sociais, até coisa que passa para os irmãos, a tua página no YouTube, eu acho que eu já compartilhei, mas às vezes eles esquecem. Ontem eu recebi um vídeo dele falando sobre oração, olhando tua família, manda para o pessoal que Deus te abençoe no teu ministério, no teu trabalho e também te utilize nessa maneira. Bom dia, tudo bom? Bom dia. Vocês sabem que as mídias hoje, elas são necessárias e fundamentais. Por quê? Porque o Evangelho precisa chegar aonde nós fisicamente não conseguimos ir. E aí eu tenho por hábito, por exemplo, orar todas as sextas-feiras por toda a minha rede de contatos. Sextas-feiras, 11 da noite, eu estou orando. Ontem eu mandei um vídeo para ele, né? E só estou orando para que a sua família seja abençoada, para que as coisas aconteçam bem na tua saúde, no teu trabalho e assim por diante. Que bom que você está aqui hoje para nós abrirmos juntos a palavra. E se você pode, não é? Solta para nós a tela, por gentileza, o tema desta manhã. Vocês sabem que a nossa proposta hoje não é nós sairmos da igreja emocionados. Não é bom. Nossa proposta hoje, de fato, é nos contrapormos a uma série de heresias que muitos pretensos profetas, muitos pretensos pastores, muitos pretensos teólogos, muitos pretensos eruditos da Bíblia estão tentando enfiar no povo como sendo palavra de Deus, sendo que de palavra de Deus essas propostas, ideias não tem nada. E é muito interessante perceber que a partir das mídias sociais, a partir das ferramentas de comunicação em massa, ao que me parece, estas falsas propostas supostamente bíblicas estão logrando êxito. E muitas pessoas estão, quem sabe, deixando de atentar ao evangelho genuíno, a palavra de Deus verdadeira, as verdadeiras boas novas de salvação, para dar ouvidos a uma perspectiva, a uma visão bíblica que está totalmente descolada do ideal de Deus, que não tem nada a ver com o propósito original, genuíno, que a Bíblia apresenta e a mensagem que ela verdadeiramente está querendo nos trazer. De maneira que, se você trouxe a Bíblia e puder abrir em 2 Pedro 2, 1 ao 3, se você não trouxe, você pode acompanhar, a gente fez questão de trazer para que todos acompanhem o texto. E esse texto, ele é muito atual, não é verdade? Por mais que alguns digam que a Bíblia é retrógrada, eu me contraponho a essa ideia, ela não é. Ela é muito pertinente, muito relevante, não é? Muito atual. E há um pregador que ele disse assim, olha, a Bíblia ela é mais atual que o jornal de amanhã. E isso é uma realidade. Olha o texto que nós vamos ler. 2 Pedro 2, 1 ao 3 fala assim: no passado surgiram falsos profetas no meio do povo, como também surgirão entre vocês falsos mestres. Estes introduzirão secretamente heresias destruidoras, chegando a negar o soberano que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Muitos seguirão os caminhos vergonhosos desses homens, e por causa deles será difamado o caminho da verdade. Em sua cobiça, tais mestres os explorarão com histórias que inventaram. Há muito tempo a sua condenação paira sobre eles, e a sua destruição não tarda. Atual, sim ou não? Passa para nós, por gentileza. Pois hoje eu quero conversar com vocês sobre os falsos profetas brasileiros. E, por incrível que pareça, não ache agora
que eu vou começar falando, por exemplo, do Edir Macedo, porque esse nós já conhecemos a sua ideia, a sua perspectiva, o seu esboço teológico. Inclusive tem uma igreja aqui de frente para nós, não é, que defende aí as teses do Edir Macedo. Eu digo a vocês que Edir Macedo é pequeno comparado com o que eu vou trazer a vocês hoje. Mas eu também não quero falar, por exemplo, do missionário R.R. Soares, que segundo ele seria médico, mas aí abdicando, não é, do chamado para ser médico, um dia conhece o Evangelho e ele começa então a promover a cura a partir, não é, das suas orações, e funda lá junto com alguns amigos a sua igreja, que nós conhecemos de Igreja Internacional da Graça, e também é conhecida pelo programa de televisão Show da Fé. Não é sobre o R.R. Soares que eu vou comentar hoje, até porque a teologia dele é muito rasa. E qualquer criança do rol do berço das nossas escolinhas conseguem se contrapor às ideias nada profundas do missionário R.R. Soares. Eu também não estou falando daquele do chapéu, o Valdemiro Santiago, não é, o fundador da Igreja Mundial do Poder de Deus, não é, e o dogma fundamental da sua igreja, do seu movimento religioso, é que as mãos de Deus estão abertas em nossa direção para também curar todas as enfermidades de qualquer espécie e trazer também a nossa prosperidade, à luz daquilo que eles entendem como sendo prosperidade. Mas também não estarei falando do Silas Malafaia e também não estarei falando do Agenor Duque. Há outros que de repente você não conheça, mas que estão pervertendo o Evangelho, e estes, os quais eu vou citar, eles, ao que me parece, são mais estudiosos da Bíblia. Eles têm mais retórica, não é? Eles têm mais profundidade argumentativa do que estes que eu citei a princípio. Então eu trouxe aqui 3 desses falastrões bíblicos, esses falastrões evangélicos, que estão tentando corromper, inclusive muitos adventistas que têm a Bíblia aberta e conhecem toda a escatologia, toda a soteriologia e conhecem a Bíblia do início ao fim. Pois bem, aquilo que estes que estarei citando a partir de agora tem uma conversinha mole tão grande que muitos de nós adventistas estão sucumbindo a essas teses. Claro até aqui, sim ou não? Eu vou trazer alguns profetas, alguns falsos profetas brasileiros que estão pervertendo a noção pura e simples do Evangelho e estão corrompendo o ideal de Deus e estão se infiltrando, inclusive, nas fileiras do nosso povo. Passa para nós. O primeiro falso profeta que eu quero te apresentar nesta manhã, o nome dele é Ed René Kivitz. Quem é o Ed René Kivitz? O Ed René Kivitz, ele é o pastor sênior da Igreja Batista da Água Branca em São Paulo. Ele é um pastor batista. E o interessante é que ao você assistir às palestras, às pregações, não é? As defesas teológicas do Ed René Kivitz, ela é muito sutil, ela é muito perspicaz. E a forma como ele as apresenta, parece que você está diante de um anjo. Não é? Porém, aquilo que ele traz como cerne de defesa teológica são coisas que se contrapõem grandemente à palavra de Deus. Por exemplo, ele defende a teologia da libertação. O que é a teologia da libertação? A teologia da libertação é uma ideia, é uma teologia que em linhas gerais, defende que Jesus veio exclusivamente e principalmente para os pobres. Isso é mais ou menos o que defende em linhas gerais a teologia da libertação. A teologia da libertação, ela diz que, olha, Jesus ele tem preferência pelos pobres. Jesus tem preferência pelos mais necessitados. Jesus tem preferência por aqueles que a sociedade colocou à margem. Correto, sim ou não? Parece bonito, né? Parece interessante, né? Parece que encontra amparo bíblico, sim ou não? Claro que sim, mas na Bíblia o convite do próprio Jesus é: vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados.
Ele não é excludente dizendo, vinde a mim apenas os pobres, porque vocês vão ter alívio. Ele não diz, vinde a mim apenas os ricos, adeptos da teologia, da prosperidade do Macedo, que então vocês vão ter alívio. Jesus não faz, ele não diz que ele está à porta simplesmente dos mais necessitados batendo, para que ao abrir a porta o mais necessitado tenha uma ceia farta com ele, assim como refere o texto bíblico, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, então eu entro, não é? Ele não está perguntando quem está do lado de dentro da porta para abrir, se é rico ou pobre, se é alto ou baixo, se é branco ou preto, se anda num carro de último modelo muito caro ou se anda de transporte de aplicativo. Ele não faz essa acepção de pessoas, é bíblico. Deus não faz acepção de pessoas, mas na perspectiva da teologia da libertação, Jesus ele tem preferência, Jesus ele dá primazia, Jesus ele passa na frente os pobres. Mas ora, vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e aqui não faz nenhuma distinção de classe social, sim ou não? O Ed René Kivitz ele também defende a atualização da Bíblia. Ele diz que a Bíblia caiu em obsolescência e há muitas coisas na palavra de Deus que não podem mais ser tomadas como relevantes para a sociedade atual. E ele diz que a palavra de Deus, ela quem sabe não é a palavra de Deus, mas que ela contém a palavra de Deus, o que faz toda a diferença. Ele defende que a Bíblia precisa passar por uma releitura, porque os tempos em que a Bíblia foi escrita eram uns, e agora nós vivemos em outra era, em outros tempos, com novas demandas sociais. É por isso que a Bíblia precisa ser outra vez lida, e a partir daquilo que nós temos como demanda da sociedade hoje, aquilo que serve fica, aquilo que não serve precisa ser posto à margem ou precisa ser atualizado. Ele defende a atualização da Bíblia. Se você depois procurar no YouTube, você procura atualizar a Bíblia, vai ver de cara, é de René Kivitz, porque ele disse isso. Eu não estou inventando o que ele disse. Ele disse isso no púlpito da igreja dele. A Bíblia precisa ser atualizada, ou seja, algo que precisa ser atualizada porque caiu de moda, saiu de linha. Você sabe que o Ed René Kivitz, ele também defende a teologia da missão integral. O que é a teologia da missão integral? A teologia da missão integral, ela defende que o verdadeiro evangelho e a verdadeira pregação do evangelho consiste em, fazer obras de caridade, ou seja, dar arroz a quem não tem, levar roupa a quem não tem, fazer cisternas de água lá no Nordeste que não tem água, levar cachorro quente embaixo do viaduto lá no viaduto Conceição em Porto Alegre algum dia à noite, porque isto é a pregação do evangelho. E o resto todo que se refere à pregação do evangelho, ou seja, estou falando da pregação bíblica, estou falando de que as pessoas devem se arrepender dos seus pecados, devem mudar de vida, tudo isso seria não fundamental. A teologia da missão integral defende que a verdadeira, a genuína e a primeira pregação do evangelho deve ser fazer obras assistenciais. Muito bonito, sim ou não? E está errado fazer o bem, sim ou não? Claro que não estou dizendo isso, não deturpe minha palavra, mas a pregação do evangelho, ela não está exclusivamente relacionada a dar pão a quem não tem pão. Sabe por quê? Porque amanhã o pão acaba. Amanhã o alimento acaba. E eu acho que é exatamente por isso que na Bíblia Jesus disse, nem só de pão viverá, mas do que mais viverá o homem? De toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, com apenas um texto, nós conseguimos derrubar a ideia fundamental da teologia da missão integral. Você sabe que, para além disso, o Ed René Kivitz ele defende que o dízimo não é mais obrigatório. Por quê? Porque, teoricamente, segundo ele, o dízimo é a sombra no Antigo Testamento daquilo que viria no Novo Testamento. Então, no Antigo Testamento nós temos o dízimo como pagamento de uma mensalidade ao clube, mas no Novo Testamento
a ideia do dízimo se transfigura na ideia da generosidade. Então você não tem mais uma obrigação de 10%, você tem um dever de ser, generoso e contribuir com aquilo que o seu coração diz. Porque Deus ama quem dá com alegria. Olha que interessante. Você percebeu a sutileza e os textos que estes falsos profetas se utilizam para tentar enganar o povo? Ora, o dízimo nós sabemos que vem de Deus, sim ou não? O dízimo é o recorte do reconhecimento que fazemos que Deus de fato é o Criador de todas as coisas. Pois veja, Deus no Jardim do Éden disse: usem de tudo, disto aqui, que pode ser nocivo e pode causar a morte, não tome isso. Depois Deus, nos mandamentos, ele pede o dízimo do tempo para ele, que é o sábado, que é um dia em específico. Depois, mais à frente, Deus também pede o dízimo de tudo aquilo que se produz das nossas receitas. A 10ª parte é dele, como reconhecimento que ele é o Criador e mantenedor de todas as coisas. Aí vem uma entender que vem e diz: não precisa, você tem que ser só generoso e dar aquilo que você pode. Porque Deus ama quem dá com alegria. Olha que interessante. O Ed Renekiewicz também diz que a salvação ela é mais coletiva do que individual. Olha que coisa interessante. A salvação nossa seria mais coletiva, ou seja, em grupo, do que individual. E é por isso que Jesus é pastor do rebanho de ovelhas. Você está entendendo aonde que esse pessoal está querendo chegar? Você está entendendo o tipo de perversão bíblica que eles estão propondo? Olha que interessante essa parte. Ele defende que a noção de pecado, veja, a noção de pecado e aquilo que nós entendemos como sendo pecado, a noção de pecado, ela só pode ser tida, a noção de pecado é aquela que favorece o evangelho na sociedade atual. Deixa eu traduzir isso para você. Ele diz que a noção de pecado, ou seja, que nós só podemos considerar pecado aquilo que na sociedade atual se aceita como sendo pecado. Exemplo que estou dizendo. Se a sociedade atual entender que roubar está tudo bem, nós só podemos dizer biblicamente que a Bíblia concorda com isso e não ao contrário. Se a sociedade, por exemplo, atual dizer que usar drogas está tudo bem, nós não podemos, a partir da Bíblia, entender que usar drogas é pecado. Por quê? Porque ele defende que a noção de pecado que nós devemos apresentar à sociedade, ou seja, nós só podemos dizer à sociedade que algo é pecado se isso favorecer com que as pessoas aceitem que isso é pecado. Caso contrário, nós devemos fechar a nossa boca. Você entende isso que ele está querendo dizer? Nós não podemos dizer que pecado é pecado se isso for, quem sabe, agressivo demais à sociedade. De maneira que a sociedade não entende que tal coisa é pecado, nós não podemos, a partir da Bíblia, dizer que isso que é pecado. Porque a Bíblia diz que é, nós não podemos dizer que é, porque a sociedade não entende que é pecado. Isso é o que esse moço aí, o que esse pretenso teólogo, ele defende. Agora, olha que interessante, ele diz, só para passar o Ed Renekiewicz, você percebeu que tem um tanto de erro aqui, sim ou não? Sim. E depois eu vou te dizer quem são os adventistas que apoiam essa ideia, no final. Porque tem, não são poucos. Olha que interessante, né? Saber que pessoas que estão com a Bíblia aberta, que conhecem o espírito de profecia, que conhecem o nosso tempo, o tempo que nós estamos vivendo, as portas da volta de Jesus, acreditar num bando de pataquada dessa. E não acho que os meus termos aqui estão sendo muito pesados, porque é assim que deve ser. Nós não podemos permitir que para dentro dessas portas entrem heresias que vão desencabeçar a juventude toda. Há um erro aqui. Olha o que ele defende. O Ed Renekiewicz, ele defende que o nosso comportamento moral, ele não pode ser excludente. Parece bonito, né? O nosso comportamento moral não pode ser excludente. Então, se a grande maioria da sociedade está indo
pelo caminho da morte, mas eu estou indo pelo caminho da vida, quem sabe eu devo abandonar o caminho da vida para não colocar os outros em exclusão. Deixa eu explicar melhor. Se o teu pai te ensinou a ser honesto, e nós vivemos na república de ladrões, não seja honesto, porque você está excluindo a maioria. Se teu pai ou tua mãe te ensinaram que você, ao pegar um troco no ônibus, você deve devolver, mas se a maioria não está indo por esse lado e está ficando com o troco no bolso, não devolva, porque você está... Veja, notícia de ontem, uma grande atriz da Rede Globo, muito antiga, você deve lembrar, Cássia Kiss, ela disse, eu não sei se foi no capítulo da novela ou na vida pessoal dela, não peguei essa parte, mas ela disse que um homem não gera filho. Está correto. Ontem ela foi processada e levada ao Ministério Público por dizer tal coisa. Dizer o quê? Que homem com homem não gera filho. Mas não, isso não é uma obviedade? Pois é, mas na visão da sociedade atual, o comportamento dela está sendo excludente. E na visão do Edgar Givitz também. Porque esta frase, nosso comportamento moral não deve ser excludente, eu não estou achando que ele disse. Eu assisti ele dizendo num vídeo e ela vendo. Então, dentro de uma pessoa que está com a Bíblia aberta na mão, ele está dizendo, nosso comportamento não deve ser excludente. Pois bem, o que acontece após a sociedade ouvir isso? Tem alguém que não confessa nenhuma fé religiosa, que não é religiosa, mas ela diz, homem com homem não gera filhos. Por causa desse perfil de comportamento e por causa dessa tese que esse senhor defende, dizer que homem com homem e mulher com mulher não produz, não gera filhos, você está tendo um comportamento excludente. Você está sendo preconceituoso. Preconceituoso ao dizer uma obviedade científica? Meu Deus do céu. Percebeu como Edir Macedo é café pequeno e R.R. Soares são café pequeno mediante isso aqui? Parece tudo muito bonito que eu acabei de dizer que ele defende. Mas é perversão, é lodo, é sujeira, nada a ver com o evangelho. Passa o próximo. Tem um outro que o nome dele é Caio Fábio. O Caio Fábio, ele foi um grande pregador do final dos anos 70 ao começo dos anos 90. Ele era foi um grande pregador presbiteriano. Só que um dia, ele se apaixonou pela secretária, criou uma esposa e foi viver com a secretária, com quem vive até hoje. Ele foi excluído do ministério presbiteriano e aí então ele fundou o seu movimento, que ele não chama de igreja. Ele fundou o Caminho da Graça. E hoje ele também é um destes, ele é muito amigo da Edgar Givitz, inclusive. Não é? E ele é o precursor do movimento dos desigrejados. O que é o movimento dos desigrejados? É aquela ideia que defende que você não precisa frequentar uma igreja. Porque, afinal de contas, nós somos quem? O templo do... Ora, se nós somos o templo do Espírito Santo, por que nós precisamos ir a um templo se nós, enquanto filhos de Deus, somos o templo? Olha que ideia perspicaz, sim ou não? Só que veja que interessante, ao mesmo tempo em que ele defende a tese do movimento dos desigrejados, ele fundou uma igreja. Então só aqui já é um contrassenso. Você já pega o elemento no pulo do gato. Você sabe que o Caio Fábio, ele diz que Jesus não fundou igrejas. Jesus não veio fundar uma igreja, sabe? Mas Jesus veio fundar qualquer outra coisa, não é? E aí então ele defende o movimento dos desigrejados. Você que está sendo oprimido, você que está aí, não, quem sabe não usando joias, não cortando cabelo, não comendo uma porção de coisa, não assistindo algumas coisas, não se envolvendo com determinados tipos de recreação, não assistindo determinados tipos de coisa na televisão, isso aí tudo é algo que o CNPJ institucional colocou sobre você, não é o que a Bíblia diz, isso é o que ele defende. Então saia daí, saia da igreja, porque você é o templo, você não precisa de 4 paredes,
porque Jesus não instituiu nenhum CNPJ, Jesus não construiu nenhum templo. É isso que ele defende, o movimento do sem igreja. Para além disso, ele também defende algo que nós chamamos de liberalismo teológico. O que é o liberalismo teológico? O liberalismo teológico, ele defende que a Bíblia deve ser interpretada mais de forma alegórica do que de forma factível, concreta. Por exemplo, ele diz: por que nós temos que crer que Deus criou o mundo em 6 dias e descansou no 7º? Nós não temos uma data específica, nós não temos cientificamente como comprovar que Deus criou o mundo em 6 dias, mas também não importa, ele diz. Ele diz que se Deus criou o mundo em 6 dias ou em 7.000 anos, isso não faz diferença nenhuma. Ele também defende que, veja, por que você tem que ter um dia de guarda? Afinal de contas, Deus não fez todos os dias. Então, por que você precisa ter um? Ele defende o liberalismo teológico, onde você pega a Escritura e entende a Escritura como histórias, como contos, não é? Que você tira dali algumas lições importantes e gostosas para o seu coração e para a sua alma, mas quem sabe a Bíblia não seja nada além disso, de histórias e de algumas ideias que vão nos fazer bem enquanto sociedade, mas a Bíblia, no que tange a sua factualidade, na sua concretude, ela não pode ser tomada desta maneira, porque tem muita coisa ali que realmente não serve mais. Isso é o liberalismo teológico. Isso é entender que a Bíblia não está posta como verdade absoluta, e sim como algumas ideias boas para os seres humanos atualmente. Isso é o liberalismo teológico. É isso que o Caio Fábio defende, mas ele também defende a vida após a morte e diz que os adventistas, crendo na mortalidade, não é? Como um sono, e que ressuscitaremos um dia quando Jesus voltar, e diz que essa crença caiu de linha e caiu de moda. Isso é invencionice dos adventistas. Não se parece nada com a nossa lição da escola sabatina, que desmente o que ele diz, sim ou não? Isso é o que o Caio Fábio defende. Passa para nós, tem mais um. Eu não falei para vocês que o pregador do chapéu, esse é café pequeno, perto de todas essas teses que esses lobos estão tentando infiltrar na igreja, com êxito da parte deles, alguns adventistas estão sucumbindo a essas ideias. Olha o que o Ricardo Gondim diz. O Ricardo Gondim, ele fundou uma igreja. Ele era da Igreja Assembleia de Deus e ele um dia saiu de lá, se entendeu com alguém e fundou a Igreja Betesda. A Igreja Betesda, que é liderada pelo Ricardo Gondim, eles têm lá a tese de que a prática homossexual não é pecado. Eles dizem que a prática homossexual não é pecado. E ele então promove a igreja inclusiva. A igreja inclusiva, ela promove a união homoafetiva. Olha que interessante. Uma das ideias do Ricardo Gondim também é o progressismo teológico, que seria a leitura da Bíblia a partir da perspectiva sociológica, ou seja, você faz uma análise, olha como se parece com os demais que eu já falei. Você percebe que há uma convergência satânica dentro dessas mentes. É o diabo quem está influenciando esses homens a desencaminharem a igreja. E aqueles que não têm profundidade bíblica, eu só quero abrir um parênteses, estude a Bíblia. Estude a Bíblia. Fecha aspas. Ele defende o progressismo teológico, que é a leitura bíblica a partir de como a sociedade se apresenta. Então, você não pega a Bíblia como agente transformador da sociedade. Você pega a sociedade, você avalia suas demandas, você entende o seu momento, e aí então você pensa da Bíblia aquilo que a sociedade aceita. E isso você leva para que você consiga angariar adeptos que aceitem os ensinos da Bíblia. A Bíblia não defende tal ideia. Na Bíblia, os crentes são chamados de sal da terra e luz. E luz aonde, meu Deus? No mundo. Ou seja, nós não estamos aqui para
para quem sabe, bater a porta da sociedade e perguntar: vem cá, vocês nos dão licença para pregar as nossas ideias e o Evangelho de Deus? Nós não estamos aqui para isso. Por acaso, quando você pega o sal do saleiro, abre a tampa da panela de arroz e você solta o sal, antes do sal cair, será que ele pede com licença para o arroz, para entrar na panela e salgar para que você consiga comer? Sim ou não? Você abre a panela, pega o sal, opa, dá licença aí, eu quero entrar, me dá licença, posso, quem sabe não te incomodar muito? Não, o sal é jogado dentro do arroz e ele salga mesmo. Acaso se nós deixarmos tudo escuro aqui dentro, apaga todas as luzes, feche as janelas, e aí a gente vai lá e vai apertar o botão, será que essa luz aqui, antes de ela começar a brilhar, ela vai perguntar para a escuridão assim: vem cá, me dá licença de eu iluminar para que ninguém bata um no outro, para que as pessoas consigam se enxergar minimamente? Será que a luz vai pedir com licença para iluminar, sim ou não? É por isso que na palavra de Deus nós temos o texto que diz assim: olha, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Isto coloca, e esse texto remete à ideia de que a igreja está no ataque, não se defendendo. Sabe por quê? Porque são as portas do inferno que não vão prevalecer contra a igreja, e não ao contrário. Não são as portas da igreja que não prevalecerão contra o inferno, é exatamente na direção oposta. É a igreja atacando, é a igreja pregando, é a igreja dizendo ao mundo as boas novas de salvação, é a igreja dizendo: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Amém. Então não é fazer uma avaliação da sociedade pedindo a ela com licença para levar algumas ideias do Evangelho. Não é assim. É o Evangelho entrando na sociedade, tornando as pessoas mais amorosas, tornando as pessoas mais honestas, tornando as pessoas moralmente mais eretas do que são hoje. É para isso que nós estamos aqui, não para fazer acordos com o mundo, não para pedir com licença para pregar. Nós estamos aqui porque nós somos sal da terra e luz em meio à escuridão. Amém. Ele também, o Ricardo Gondim também, olha o que ele diz. E essa se contrapõe totalmente ao nosso próprio nome, Adventista do Sétimo Dia. Ele defende que Jesus volta, mas Jesus volta fora da história. O que é isso? O que seria Jesus voltar fora da história? Ele diz, e eu assisti essa palestra dele, ele diz que a ideia da volta de Jesus não é porque Jesus vai voltar fisicamente mesmo. Isso é impossível acontecer. Ele diz que a volta de Jesus é um princípio motivador que leva a igreja a ir mudando de vida nessa esperança. Então a volta de Jesus, na visão dele, na opinião dele, seria algo como um futuro utópico, que à medida que você vai se aproximando dele, ele vai se distanciando de você. Então ele diz que de fato Jesus volta, mas Jesus não volta fisicamente para intervir na história, não. Ele diz que a igreja irá caminhando em direção à volta de Jesus, e à medida que a igreja vai melhorando, né, o seu comportamento, isso vai repercutindo na sociedade, a volta de Jesus vai se distanciando, e um dia nós teremos uma sociedade ideal, e isso seria a volta de Jesus. O novo céu e nova terra, porque nós defendemos, né? Novo céu e nova terra, sim ou não? Ele também, na visão dele, está defendendo novo céu e nova terra. De que maneira? Com Jesus voltando fora da história. Jesus está lá, a volta dele está em um dia determinado. A igreja começa a melhorar, é mais amorosa, é mais benevolente, é mais misericordiosa, aceita mais os divergentes. Aí Jesus se acorda mais um pouco. Aí a igreja caminha um pouco mais, cresce um pouco mais, melhora um pouco mais. Jesus está mais na frente. Um dia tudo vai ser ideal. E aí Jesus voltou. Passa para nós. É a última agora. Me dão mais 5 minutos para concluir, sim ou não? Tá bom.
Só ele. Beleza. Lana Holder. Quem é Lana Holder? Lana Holder foi a primeira mulher pregadora da Igreja Assembleia de Deus. Só que um dia ela se encontrou. Abandonou sua vida de pregação na Assembleia de Deus e ela fundou a Igreja Cidade de Refúgio, lá em São Paulo também. A Igreja Cidade de Refúgio é uma igreja afirmativa da causa LGBT, QIA+. É a sigla, né? A Lana Holder, ela é a fundadora da Igreja Cidade de Refúgio e ela dirige a igreja com a sua esposa. Ali. Foi nesta igreja que a Tammy Gretchen se batizou. A Tammy Gretchen se batizou nessa igreja, na igreja da Lana Holder, que era uma assembleana, grande pregadora da Assembleia de Deus, que defendia o casamento nos moldes bíblicos, defendia a perpetuação da espécie nos moldes bíblicos, mas um dia ela se encontrou. Ela descobriu a sua verdadeira identidade, quem de fato ela era. Aí ela abandonou o marido, casou-se, fundou a Igreja Cidade de Refúgio e ela dirige essa igreja com a sua esposa e batizaram outro dia a Tammy Gretchen. E sabe o que ela disse? O dogma fundamental da igreja você já sabe. Você está vendo aí? Esse é o dogma, essa é a linha de frente da igreja dela. É a igreja da causa LGBT. E outro dia, ela disse assim, que a igreja agora, para além dos CNPJs, para além das placas, ela disse assim, que a igreja passará nos últimos dias, pelos nossos dias agora, por uma grande revolução e que ninguém impedirá isso. O que ela está querendo dizer quando ela funda uma igreja? Dirige a igreja da sua esposa, faz batismos de pessoas na mesma condição, defende que isto é defendido pela Bíblia enquanto não é. O que você acha que ela está querendo dizer quando a igreja passará por uma grande revolução e ninguém vai impedir isso? O que você acha que ela está querendo dizer? Você sabe. Fecha. Passa para nós. O resumo de tudo que eu disse, o resumo de toda essa sujeira teológica que está sendo dita, o resumo é que a Bíblia precisa de atualização. Todos eles, sem exceção, querem uma releitura da Bíblia. Sim ou não? Você percebeu isso? Mas como pode, se a palavra diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu? Amém. Você viu também que a ideia fundamental de todos é Jesus defendendo os pobres e aqueles que são excluídos da sociedade pelo comportamento dos cristãos que são preconceituosos. Então, Jesus prioriza o pobre em detrimento do rico e prioriza aqueles que são excluídos por aqueles que dizem que tem uma moral que, na verdade, essa moral a Bíblia não defende. Mas Jesus não propõe isso. Ele diz assim, vinde a mim todos, que estáis cansados e sobrecarregados. Eles usam muito esse texto, né? Mas veja, o texto diz, a frase de Jesus, vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, para continuarem como estão, sobrecarregados e oprimidos. Assim que diz, não, vinde a mim você que está cansado, porque eu vou promover alívio. Ou seja, você aceita Jesus, você vem para Ele, a sua vida necessariamente vai ter que mudar. Ademais, o único que fatiou a história em antes e depois dele foi Jesus Cristo. Então ele não pode ser uma alegoria, ele é concreto, ele é factual, ele é concretude e realidade, e não um mito, como quem sabe alguns deles defendem. Porque se alguém diz que Jesus volta fora da história, ele quem sabe pode estar desconsiderando que o Jesus homem histórico existiu. Porque se o Jesus homem viveu na história e dividiu o calendário, inclusive de qualquer ateu, eu não posso fechar os meus ouvidos para o próprio Jesus dizendo, olha, esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como viste subir. Que modo?
fisicamente, corporalmente, e nós ainda veremos as chagas nas suas mãos. Amém. Porque ele voltará, não fora da história, voltará dentro da história. Mortos ressuscitarão. O mundo vai sentir, porque assim como um relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Mas veja, o resumo de tudo é que igrejas, quem sabe, não são necessárias, mas como isso, se na palavra de Deus nós encontramos alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Olha que interessante alguém dizer que existe sim a vida após a morte, enquanto a Bíblia diz, a alma que pecar esta, morrerá. Os mortos não sabem coisa nenhuma, não têm sabedoria, não constroem casas, não louvam ao Senhor. A alma que pecar esta, morrerá. Como pode alguém dizer que a Bíblia precisa ser lida de fora para dentro, enquanto na Bíblia nós temos não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa, ou seja, é de dentro para fora. É transformação a partir da renovação da mente. Então você tem a renovação da mente a partir da palavra e tudo ao redor muda. Não é tudo ao redor mudado, trazendo a dentro de você as mudanças necessárias. Não é assim, é de dentro para fora. A prática homossexual não é pecado e a Bíblia não condena o que eles estão dizendo, mas como se de fora do reino de Deus ficam os mentirosos, os enganadores, os ladrões, os blasfemos e os efeminados. Como que não ficam se é a Bíblia que diz que é assim? Você sabe, só para abrir um parênteses, pregar o evangelho genuíno está se tornando algo para pessoas que têm coragem na sociedade atual. Pastores estão sendo presos. Pessoas que se contrapõem com a palavra de Deus como sendo sua base, elas estão sendo chamadas aos tribunais para se justificarem. Pois aqui, essa mensagem vai para a rede social. Eu prego a palavra de Deus e se você quiser me denunciar, eu não me retratarei. Eu fico com a palavra. Amém. Você pode ser batizado na igreja independente das suas práticas de vida. O que acabamos de ver. E o pecado depende da conjuntura social vigente. Ou seja, só é pecado aquilo que a sociedade diz que é. Se não for, não é a Bíblia que vai dizer que isso é pecado. Isso é o resumo daquilo que está sendo pregado como evangelho hoje. Percebeu que a teologia da prosperidade não é nada disso? Percebeu? Para fechar, sabe quem são alguns adventistas que endossam todas essas teses? Que vão a estas igrejas? Que comungam da mesma visão? Só para dar alguns nomes. Edson Nunes, ex-pastor da Nova Semente. Foi desligado de lá por isso. Leonardo Gonçalves, já ouviu falar? Já ouviu falar? Endossa tudinho. Tiago Arraes, já ouviu falar dos Arraes? Entra no Twitter dele para você ver. Felipe Valente, cantor, sabe quem é? Estão colados a essas ideologias. Percebeu como os lobos estão se infiltrando no meio das ovelhas? E percebeu como é muito importante o tipo de pessoa que se coloca aqui na frente para trazer a palavra? Não pode ser qualquer um. Ou fala segundo a verdade de Deus, ou não merece estar no lugar santo da casa do Pai. Amém. A pergunta é: quantos querem se levantar contra tudo aquilo que se opõe a Deus? Com a Bíblia debaixo do braço. Preguei outro dia um sermão parecido com esse em uma igreja. No final do culto, um senhor já de cerca de 80 anos me chamou à porta e falou assim: Ismael, sua mensagem foi para mim hoje. Eu perguntei por quê. Ele disse:
toda a nossa família era da igreja. Eu, minha esposa, minhas 2 filhas e meu filho. Um dia, uma filha minha se descobriu homossexual. Aí, eu disse lá em casa que eu continuo amando minha filha, mas que a palavra de Deus orienta de forma diferente do que ela vinha praticando. Aí a minha outra filha não gostou do que eu disse. E a minha filha, que se descobriu homossexual, se afastou da igreja. Se solidarizando a irmã, essa minha outra filha, também saiu da igreja. Aí o meu filho, porque eu continuei dizendo, Jesus ama todos e quer mudar a vida de todos, mas Deus criou homem e mulher, e é assim que deve ser, isso ele me dizendo, na porta da igreja, no fim do culto. Ele disse, não entendendo o que eu estava querendo dizer dentro de casa, meu filho também se afastou da igreja. E agora, mesmo que eu continue dizendo, minha filha, eu te amo, eu amo todos vocês, eu sou de 80 anos, chorando, me falando na porta da igreja. A minha esposa estava aqui. Eu amo todos vocês, mas a Bíblia orienta de forma diferente. Agora, a minha esposa também diz que eu sou preconceituoso. E ela também se afastou da igreja. No final das contas, estou aqui na igreja sozinho, sendo considerado preconceituoso dentro da minha própria casa e vendo toda a minha família sucumbir a algo que Deus não aprova. Você percebeu para onde a sociedade está caminhando? Só há 2 caminhos. Este ou os demais. A pergunta para encerrar: com qual dos caminhos você ficará? Espero que pergunta. Senhor Deus, obrigado pela tua palavra que não erra, que não precisa ser atualizada. A tua palavra continua mudando vidas. Amém. Transformando histórias. E não, a tua palavra não prega, não estimula preconceito de forma alguma. Mas para aquela que estava vivendo em pecado, a quem o Senhor não condenou, o Senhor diz, vai, não peques mais. E a nossa noção de pecado, ela não depende da sociedade, porque nada na sociedade é errado, se te faz bem. Mas a tua palavra diz que o que é certo, e o que é errado, e não pode haver convergência entre luz e trevas. Portanto, faz de nós crentes fiéis, Amém. ousados, que não tenhamos medo de, com muito amor, dizer a verdade que precisa ser dita. Amém. Porque nós cremos que Jesus volta e volta em breve e dentro da história. Amém. Para acabar com toda divisão, para acabar com todas as guerras, para acabar com a fome, e quem sabe para trazer de volta e dar a nós aqueles que nós perdemos para a morte, porque eles estão dormindo e ressuscitarão. Amém. No dia da tua volta. Que esta tua igreja aqui em Gravataí se mantenha fiel e firme nos princípios da palavra. Nós oramos gratos por tudo em nome de Jesus. Amém? Amém. E graças a Deus. Que Deus nos abençoe.